para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero falar nesta manhã, Deus colocou no meu coração, falar sobre unidade na diversidade, né? Unidade na diversidade. Mas primeiramente eu quero trazer clareza para vocês o que seria o significado da palavra diversidade. Diversidade, ela é quase um sinônimo da palavra diferença. Diferença. Então, aonde existe diversidade, existe diferença. Existe diferença. E aí, quando a gente para ver a questão da escolha, quando Jesus ali selecionou, né, os discípulos, você vai ver que existia o que ali? Diversidade. Diferenças de personalidade, diferenças de idade, diferenças de profissão, né? Pedro era pescador, Mateus, cobrador de impostos. Então você vai ver uma diversidade na vida dos discípulos. E quando você vai olhar para a igreja primitiva, você vai ver que também havia diversidade naquela igreja. Havia diferenças naquela igreja. Na igreja primitiva nós tínhamos ali o judeu convertido ao cristianismo, nós tínhamos ali o grego, nós tínhamos pessoas de todas as nacionalidades. Tinha pessoas idosas, tinha jovens, adolescentes, escravos, pessoas livres, ou seja, existia uma diversidade. E assim como havia diversidade na vida dos discípulos, apóstolos, na igreja primitiva, ainda existe diversidade na nossa igreja. Hoje, existe uma diversidade aqui. Aqui nós temos homens, mulheres, nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos idosos, nós temos pessoas, né, que tiveram a possibilidade de estudar, empresários, nós temos pessoas autônomas, nós temos pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar e aprenderam, né, ler e escrever apenas. Então, o que você vai ver? Que tem diversidade. Diversidade e também tem o quê? A questão da diversidade ligada à questão cultural. Muitas das vezes, no meu caso, eu nasci no Nordeste. Então, existe uma grande diferença do nordestino para um carioca. O jeito de viver, o jeito de conduzir a vida. Então, essa diversidade faz parte da igreja. Mas o que eu quero mostrar para você é que a igreja de Cristo, ela não pode pegar a diversidade, a diferença e usar ela como elemento para que essa igreja não seja unida. Então, o desafio da igreja é ser uma igreja unida diante da diversidade, unida diante das diferenças que temos um com o outro. Quando eu digo diferença, é a questão de temperamento, de personalidade, a questão de idade. Então, tudo isso é uma diversidade. E o desafio da igreja é unidade na diversidade. Estar unido, independentemente da nossa diferença. E quando nós vivemos dessa forma, em união, grandes coisas acontecem. Quando a igreja ora em unidade, milagres são liberados no céu. Quando a igreja ora num único propósito, as portas do céu se abrem e a graça, a misericórdia e a bondade de Deus nos alcança. Então daí nós vemos o quanto é importante vivermos em unidade na diversidade. Então, temos aqui diferenças políticas, diferenças de personalidade, diferenças culturais, mas o que realmente importa é sermos unidos. E quando nós lemos sobre a Santa Ceia, quando nós falamos da Santa Ceia, nós falamos de quê? De unidade, porque nós somos um único só corpo, diferente, né? Membros diferentes, mas Cristo como cabeça e somos a igreja do Senhor. E tem um texto que particularmente eu gosto muito dele, que fala sobre essa diversidade, mas fala também sobre essa unidade que devemos ter. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, fazendo um favor,
em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios 12. Vamos ler do versículo 12 ao 27, com a ajuda do Senhor. Amém? Então, abra a sua Bíblia, você que está nos visitando. Se você não estiver com a Bíblia, você pode ler, que vai estar passando aqui em cima o texto. Tá bom? Amém, irmãos? Posso ler essa passagem? Carta de 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 27. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser fracos são necessários, e os que nos parecem membros dignos do corpo, a esses damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, sendo um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sou o corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Amém? Nesse texto, você conseguiu ver diversidade? Várias diversidades aqui. Isso é uma metáfora que o apóstolo Paulo faz, explicando sobre a diversidade, mas pontuando a importância da unidade. Existe a diferença, mas somos um único só corpo. E aí é nesse texto que eu quero trabalhar junto com vocês esse tema e refletir sobre os frutos da unidade na diversidade. Tá bom? Então, o primeiro tópico que eu quero falar, a diversidade não pode ser instrumento de separação. Não pode ser instrumento de separação. Logo no versículo 12, o apóstolo Paulo, no 13, ele diz o seguinte, eu vou ler o 13, tá? Ele diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então aqui, logo no início, ele fala sobre essa diversidade, essa diferença. E uma diferença cultural, porque ele pega ali, uns são judeus, outros gregos. Essa diferença também na questão econômica, financeira, porque ele diz uns livres, outros escravos. Então ele apresenta a diversidade, mas ele fala sobre a importância da unidade. E ele diz
que a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então ele mostra a importância dessa unidade. Então nós temos aqui a diversidade cultural. O grego conduzia a vida dele de uma forma completamente dos judeus. Os escravos dos livres. Mas aí ele vai e fala que todos somos só um corpo. Então temos diversidade. Mas Paulo afirma e declara no finalzinho, na parte D ali do 13. Todos nós foi dado de beber um só Espírito, mostrando assim a importância da unidade. A importância da unidade. Então a diversidade, ela não pode ser desculpa para a divisão. A diversidade não pode ser desculpa para haver divisão dentro da igreja. Ele pensa diferente de mim, nós não podemos caminhar juntos. Não é assim. Não é assim que acontece. Somos de classes sociais diferentes. É impossível sermos amigos e irmãos. Olha, a nossa faixa etária está muito distante um da outra. É impossível sermos amigos e irmãos. Na questão política, eu sou progressista, ele é conservador. É impossível fazer parte do mesmo corpo. Então, essas são as desculpas, né, que a pessoa usa, né? Não posso ter comunhão porque o nosso grau de instrução é diferente. Ele não consegue acrescentar nada na minha vida. Então, essas são desculpas que a pessoa usa para trazer separação na diversidade. E é uma mentira. Porque precisamos ser unidos. A igreja do Senhor precisa ser unida, até mesmo nas diferenças, até mesmo na diversidade. E respeitar a diferença de pensamento, diferença ideológica, diferença de princípios que o nosso irmão e que a nossa irmã vive. Então precisamos ser unidos na diversidade. Muitas das vezes a pessoa fala, que amizade eu posso ter um jovem com um idoso? Não temos nada em comum. Irmãos, eu me considero ainda um jovem, tenho 46 anos. Mas olha, como eu amo conversar com os nossos idosos. Como eu amo sentar e ouvir as histórias. Então, assim, é importante a gente entender a diferença, mas saber que essa diferença não é um obstáculo para estarmos próximos um do outro. Então, a igreja precisa ser uma igreja unida. E a diversidade não pode ser um motivo de separação. Olha o que o apóstolo Paulo falou aí no verso 12, né? Repetindo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha no 27, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo, fazemos parte do mesmo corpo. Então, cada membro do corpo de Cristo possui habilidades únicas, concedidas por Deus para o bem comum. Essa é a riqueza da igreja. Essa é a riqueza da igreja. A diferença que temos entre nós é que faz a riqueza da igreja. Você imagina se de 300, 400 membros, todo mundo fosse igual o pastor Edenilson. Imagine se todo mundo fosse um igual ao outro. Não haveria riqueza na diversidade. Mas o que faz sermos uma igreja abençoada é que temos diferenças e que cada um contribui para o reino da forma que foi chamado. Da forma que foi chamado pelo Senhor. Então nós precisamos ter essa ideia, que as diferenças, a diversidade não pode ser um instrumento de separação. Então precisamos ter um propósito comum. Somos diferentes, sim, mas precisamos ter um propósito comum. Qual o teu propósito? O meu propósito, o propósito da igreja é que o reino seja engrandecido nessa terra. E é por isso que eu vivo, é por isso que nós devemos viver, para que o reino de Deus seja engrandecido, para que vidas sejam salvas,
pessoas alcançadas para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso propósito comum. Não existe outro propósito de estarmos aqui, senão ver o reino de Deus se expandir neste mundo, alcançar corações, libertar vidas, curar cativos. Esse é o nosso propósito comum. Então precisamos, irmãos, ter esse propósito comum. E aí, no segundo tópico, eu quero falar sobre a importância da unidade. E aí, no versículo 21 ao 25, Paulo fala sobre isso, sobre a importância da unidade. Olha aí o que diz aí: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então isso mostra o quanto é importante a união entre nós, o quanto a unidade é importante, como a mão de Deus se move quando a igreja está unida, como os obstáculos são reduzidos a nada quando a igreja se une. Se nós formos pegar a palavra de Deus, grandes feitos aconteceram quando a igreja estava unida. Dia de Pentecostes, não vou ler, mas está lá em Atos 2. Variedade de dons espirituais foi liberado sobre a vida da igreja, porque a igreja estava unida em um só propósito. Essa igreja adorava o Senhor, e diz que houve um derramamento do Espírito Santo, algo sobrenatural sobre a vida daquelas pessoas, porque a igreja estava unida. Então, quando a igreja se une, o sobrenatural, o milagre, grandes feitos são liberados sobre a nossa vida. Um outro exemplo que eu poderia dar é o crescimento da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja unida. Diz o texto bíblico que não havia divisão entre eles, que havia cumplicidade, havia amor, unidade, e que eles compartilhavam o pão de casa em casa, demonstrando assim unidade, fraternidade, amor entre eles. E o que acontecia nessa igreja, irmãos? Grandes feitos. O que acontecia nessa igreja? Vidas salvas, vidas edificadas. O que acontecia nessa igreja? Derramamento do Espírito, milagres, coxos curados, mortos ressuscitavam. Crescimento em número de pessoas salvas para o reino de Deus. Lê lá depois, Atos 2, 42 ao 47, que você vai ver o crescimento que Deus trouxe sobre a vida da igreja, porque a igreja estava unida. Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês, lembra daquele episódio que Pedro foi preso por Herodes? E aí diz que a igreja reunida, unida, orava. A igreja reunida, unida, orava. O anjo foi na cadeia onde Pedro estava e ali libertou ele. E ele chegou lá, naquela casa, e ali eles puderam glorificar o nome de Deus, porque quando a igreja se reúne, algo sobrenatural acontece. O milagre acontece. A própria expansão do reino de Deus, as viagens missionárias. Tem algumas pregações minhas no YouTube falando sobre isso. A própria expansão do reino de Deus foi através da unidade. Diz que a igreja estava unida orando. Está lá em Atos 13, do 1 ao 3. A igreja estava reunida orando. E o Espírito Santo separou Paulo e os seus companheiros para a obra missionária. Então, irmãos, é só exemplos de como a unidade move a mão de Deus, de como a unidade é importante para a edificação do reino de Deus aqui na terra. A unidade é tão importante que Jesus, momentos antes do Calvário, ele orava pela unidade da igreja, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Foi a declaração de Jesus. Então, o terceiro tópico, irmãos, fala sobre a igreja vence quando nós nos reunimos com um propósito.
A igreja vence quando nós nos reunimos como um propósito. Eu poderia trazer isso para a nossa vida. Irmãos, construir esse templo foi um desafio. Foi um desafio. Mas quando a igreja se reúne com um único propósito, os desafios são reduzidos a nada. Os desafios são reduzidos a nada. Os problemas são reduzidos a nada. Por quê, irmãos? É o que diz o terceiro tópico. A igreja vence quando nós nos reunimos com um único propósito. A igreja vence. Mas aonde existe a divisão, aonde existe contenda, aonde existe individualidade, o reino de Deus não pode prosperar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que um exército não existe se ele não houver uma unidade entre a milícia, o corpo, os soldados que ali fazem parte. Então precisamos entender que a igreja vence quando nos reunimos com um único propósito. E aí eu vou dar uma acelerada por causa do horário. Como eu posso praticar então, pastor? Se eu conseguir entender que na igreja tem diversidade, diversos tipos de diversidade, mas eu preciso ter unidade com meus irmãos. Como é que eu posso praticar isso? Primeiro, irmãos, sendo uma igreja acolhedora. Falar em unidade não é falar em grupo fechado, clube, fechadinho. Falar em unidade é mostrar a importância de estar junto, mas a porta tem que estar aberta para os novos que chegam, para os novos talentos que Deus irá enviar. Você imagine se um setor da igreja decidir, olha, aqui só vai trabalhar junto conosco pessoas que pensam igual a nós. Será que isso vai trazer edificação para o reino de Deus? Não trará. Então é importante a unidade de portas abertas. Quem vier será bem-vindo. Será um membro que irá somar e terá um espaço para contribuir no reino de Deus, se assim quiser fazer com seriedade. Então a igreja precisa estar unida, mas de portas abertas. Unidade não quer dizer grupo fechado, aonde pessoas que pensam diferente são excluídos. Como eu posso trazer isso para a prática? Compreendendo que o que faz a igreja ser rica é a diversidade. Diante disso, devemos respeitar a diferença que existe entre nós. Imagine se a igreja fosse só de idosos. Cadê a força da juventude? Cadê a força dos nossos jovens? Você imagine se a igreja fosse só de jovens. Cadê a sabedoria dos idosos? Então, existe a diversidade, a diferença, mas nós precisamos ser unidos. A igreja, ela precisa, irmãos, ter um cuidado um com o outro. Cuidado um com o outro. Olha o que diz no verso 26 do texto que nós lemos. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro padece, todos os outros padecem com ele. Então nós precisamos ter cuidado um com o outro, proteger um outro, ter empatia, ter amor. É porque é isso que faz uma igreja forte, isso que faz o reino de Deus forte aqui na terra. Agora, não dá para viver dessa forma. Os problemas são seus. Se vire com seus problemas. E eu conduzo a minha vida. Se eu pensar dessa forma, eu estou indo contra a palavra de Deus que diz: de maneira que o membro padece, todos os membros padecem com ele. Então tem alguém sofrendo, irmãos? Tem alguém doente? Tem alguém hospitalizado?
Então tem um membro padecendo. E nós precisamos estar ao lado dessa pessoa. Precisamos cuidar dessa pessoa. Precisamos estar presente na vida dessa pessoa. Precisamos dar assessoria para essa pessoa, porque se o membro está padecendo, nós também devemos padecer, sentir a dor dele. Então é o que a palavra de Deus diz. Então é assim que iremos reforçar a unidade, cuidando e protegendo um do outro. E quando eu digo protegendo, não é só protegendo da questão da doença, a assistência no leito da enfermidade, protegendo também de calúnias, de difamações. Tu ouvir alguém falando mal de um irmão teu em Cristo, não leva isso à frente não, meu irmão. Não cede os seus lábios para o inimigo não, para o capeta não. Mas cessa essa discórdia. Cessa essa discórdia. Então precisamos cuidar um do outro e não alimentar a discórdia, a fofoca, a intriga, porque isso prejudica o reino de Deus. E aonde, irmãos, existe essa divisão, o Espírito Santo não pode atuar. Então, para fortalecer a unidade, temos que entender a responsabilidade de cuidar um do outro, o cuidado com o corpo, né? O que você faz quando você está lá com a unha encravada? Ou quando você está com uma cárie no dente? Ou quando você está com uma ferida na sua pele? Você vai cuidar, porque o corpo tem que estar saudável. Porque se esse corpo não estiver saudável, essa ferida pode ser uma porta de infecção. E aí, aquela porta de infecção vai contaminar, com o passar do tempo, todo o corpo. Todo o corpo. Então, precisamos entender, irmãos, que eu não sou dono do corpo. Eu sou membro do corpo. Diz aí no verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então eu não sou dono do corpo. Não existe ninguém que seja dono da igreja do Senhor, só Ele. Só Ele. E às vezes, irmãos, eu encontro pessoas, eu vejo isso de uma forma que caracteriza a imaturidade. A pessoa quer ser dono do seu setor, dono das pessoas, dono dos seus amigos. Já viu pessoas assim, dono dos seus amigos? É que se o amigo for fazer uma confraternização com outra pessoa e ele não estiver, ou ela não estiver junto, inserido naquele momento, ali é discórdia. Ali é discórdia. Pessoas querem ser donos. E aqui, no reino de Deus, na igreja de Cristo Jesus, na noiva do Cordeiro, irmãos, somos todos membros. Claro que, dentre os membros, existe alguns que têm uma responsabilidade maior. Quer ver um exemplo? Qual dos dedos da mão é mais importante para você? Qual que hoje você poderia amputar ele e viver tranquilamente? Se eu conseguir, se eu for louco lá, cortar esse dedo fora, né? Os samurais, né, que fazia isso. Eu vou conseguir fazer a pinça com esses outros? Vou. Consegui fazer a pinça, mesmo sem usar o dedinho pequeno. Agora, se eu arrancar o dedão, eu já não vou mais conseguir fazer a pinça. Quer dizer, segurar as coisas. Eu posso até usar a musculatura da mão para segurar, mas faltando esse dedo, o polegar, vai ficar mais difícil. Então, quando eu olho, e através desse exemplo, eu vejo que na mão, o dedão tem uma importância maior. Então, muitas das vezes, na igreja é assim, existem pessoas que têm uma importância maior, não que ele seja maior do que o outro, mas uma responsabilidade maior na condução do corpo. E aí, né, é nessa questão que eu quero mostrar para você que ele tem uma responsabilidade maior na condução do corpo, mas ele não é dono do corpo.
ele não é mais especial do que o outro. E aí, irmãos, outra coisa para fortalecer a unidade é saber que todos os membros fazem falta. Eu fui fazer um teste de aptidão física, e aí, quando cheguei lá no local que ia fazer esse teste de aptidão física em um concurso, e aí tinha uma jovem que ela tinha do joelho para baixo amputada. Eu falei, como é que essa menina vai fazer um teste de aptidão física, correr só com uma perna? E aí ela foi, pegou lá uma prótese, colocou, encaixou na coxa, e vou dizer que o tempo dela foi bem melhor do que o meu. Então, olha só, ali existia a ausência de um membro. Ela conseguiu fazer uma adaptação, conseguiu dar continuidade à sua vida. Isso no cotidiano da nossa vida, mas na igreja não dá. Quando a gente fala de igreja, não dá para viver dessa forma. A ausência de um membro deixa uma debilidade no corpo, e o corpo não pode produzir com eficiência. Como eu posso fortalecer essa comunidade? Entendendo que é Deus que direciona. É Deus que direciona. E devemos respeitar a vontade do Senhor. No verso 18 diz assim, ó: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Versículo 18: mas Deus dispôs o membro, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Então é assim que Deus faz. É Ele que cuida da sua noiva. É Ele que tem cuidado de nós. E lembrando sempre disso, que nós somos um corpo e precisamos viver em unidade na diversidade, unidade nas diferenças. Precisamos ser unidos com a porta aberta. Deus vai enviar pessoas. Deus vai escolher pessoas para estar junto conosco. E essas pessoas têm que ser acolhidas. Essas pessoas têm que ter um espaço entre nós, em todos os setores. Em todos os setores que fazem parte dessa igreja. Essa pessoa tem que ter espaço no corpo do Senhor e ser tratado com dignidade como membro. Isso se você quiser que o reino de Deus, que a igreja Nova Vida prospere nesse bairro. Isso se você quiser. Isso se nós desejamos o crescimento do reino aqui nessa terra, nesse bairro. Precisamos entender essas diferenças. E quando eu falo de Santa Ceia, irmãos, é falar sobre unidade. Porque no texto da Santa Ceia, fala de corpo, fala de unidade. Se você for ver os versículos ali que o apóstolo Paulo, inclusive é na carta de 1 Coríntios 11, um capítulo antes, que ele fala da Santa Ceia, ao tempo todo a palavra que ele vai direcionando está no plural. Vocês anunciarão, vocês farão, no plural, demonstrando que a obra é feita de uma forma coletiva. Então, para resumir, eu escrevi aqui uma conclusão, para depois a gente dar seguimento aqui. Queridos irmãos e irmãs, ao participarmos da ceia hoje, vamos refletir sobre a importância de sermos um só corpo em Cristo. Que nós possamos valorizar a diversidade de dons e talentos que Deus nos deu. Promover a unidade em nossas ações e palavras. E nos reunir sempre com o propósito comum de glorificar a Deus e edificar a sua noiva, a sua igreja. Então, que o amor e a paz de Cristo reinem em nossos corações, fortalecendo nossa comunhão e nossa missão no mundo, que só será concretizada através da unidade na diversidade. Aleluia. Feche os seus olhos, que nós estaremos orando em nome de Jesus.
Aleluia. Querido Deus e amado Pai, meu Senhor, nessa manhã, Senhor, a Tua palavra nos ensinou, Senhor, sobre as diferenças que existem entre nós. Diferenças ideológicas, culturais, econômicas, diferenças regionais, porque viemos de localidades diferentes dessa imensa nação. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor Jesus Cristo, para que cada membro desta igreja entenda, para que cada pessoa que compõe a liderança desta igreja entenda que a diversidade, as diferenças, não pode ser um instrumento de separação entre nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra nos ensina que é na unidade que o Teu reino é edificado. É na unidade, Senhor, que os desafios são destronados. É na unidade que os desafios são superados. Meu Pai, nos ensina, Senhor, a cuidar um do outro, Senhor. Venha, Senhor Jesus Cristo, derramar o dom do amor sobre nossa vida, para que possamos, ó Deus, ter um olhar de amor na vida do nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a viver em unidade, Senhor. Se algum pensamento vem em nossa mente, Senhor, contra o nosso irmão, Pai, tira isso da nossa vida, da nossa mente. Se existe algum olhar atravessado entre os membros dessa igreja, Senhor, vai quebrando agora, em nome de Jesus, Pai, todo espírito de separação, Senhor. Em nome de Jesus. Ensina, Senhor, a Tua igreja a ser unida até mesmo na diversidade. Ensina a Tua igreja, Senhor, a se unir em busca de um único propósito: vidas salvas, reino edificado, pessoas libertas, curadas, para a glória do Teu santo nome, Deus. Deus, faça, Senhor, que haja unidade na diversidade, e que os talentos que o Senhor distribuiu sobre a Tua noiva, sobre esta igreja, unidos possam glorificar a Ti, e fazer com que o Teu reino seja, Senhor, estabelecido de uma forma poderosa entre nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja de Cristo, nós também oramos, para que nesse momento crucial da Tua igreja, onde nós nos sentamos à ceia do Senhor, à mesa do Senhor, para que esse momento, ó Deus, possa haver unidade entre nós, que possamos ser um único só corpo, compartilhando do corpo do Cordeiro, do corpo, o pão e do sangue, o vinho do Cristo ressurreto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade em nossa vida. Senhor, se existe ainda, Senhor, algum pecado oculto, Senhor, traga a memória agora na mente do meu irmão, na mente da minha irmã, na nossa vida, Senhor, para que esse pecado possa ser agora apresentado diante do Teu santo altar, e sermos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, remidos desse mal que tem assolado a nossa vida. Se existe, Senhor, uma amargura, ressentimento em nossos corações, Deus, vai ministrando agora na nossa mente, no nosso coração, vai ministrando a paz que excede todo entendimento entre nós, para que possamos viver em unidade. Assim, Deus, nós oramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo.